Quando se fala na palavra herói, qual é a imagem que vem à sua mente? Quando criança, eu fui acostumado a assistir muitos filmes de super-heróis e que tiveram regravações hoje. Superman, Batman, Aquaman, os Vingadores, aqueles heróis que muitas vezes sofriam e no fim eles sempre levavam a vantagem, eles sempre ganhavam, eles sempre derrotavam o inimigo. Mas será que o verdadeiro herói sempre leva a vantagem, sempre ganha nos moldes e nos padrões humanos? Hoje eu vou te falar sobre um herói humano, tão humano quanto eu, como você, que foi chamado de campeão da fé, que foi chamado daquele que venceu o bom combate, mas que teve um destino diferente dos pseudo-heróis que nós estamos acostumados a ver na televisão. Veja comigo o verso de hoje. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Isso está ali em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, e foi dito por Paulo acerca da própria vida. Paulo, assim como alguns outros personagens bíblicos, trazendo para a linguagem de hoje, foi uma das pessoas que comeu o pão que o diabo amassou por conta do Evangelho. E eu te explico mais sobre isso. Veja só as características de Paulo. Como Paulo era descrito por alguns estudiosos. Uma tradição antiga e do 2º século depois de Cristo descreve Paulo de um modo bem diferente dos que muito imaginam. Baixinho, calvo, pernas arqueadas e nariz acentuado. Ele era, fisicamente falando, o oposto do ideal grego de homem virtuoso. Qual é o ideal grego de homem virtuoso? Um homem forte, com muitos músculos, um homem destemido, um homem de grande força e que se impõe pela aparência física. Talvez Paulo não fosse esse homem. Destemido ele era, forte na sua convicção ele era, mas talvez não fosse o ideal físico que os gregos tentam mostrar para a humanidade. E então, para piorar a situação de Paulo, Paulo várias vezes foi rejeitado. Paulo sofreu preconceito por conta de quem ele era e muitos não acreditavam em quem ele se tornou, um grande defensor do cristianismo. Será que você tem passado por situações assim devido à sua aparência? Devido, talvez, a como você se veste, a como você fala, devido a você não cumprir os padrões da sociedade? Muito bem, de fato, Paulo fala mais de 60 vezes de angústias. Uma pessoa que é considerada um campeão da fé, ele fala em suas epístolas mais de 60 vezes sobre angústias que ele passou, sobre as tribulações, sobre as fraquezas e do sofrimento em si. Paulo usa uma palavra grega para a tribulação que é chamada tilipisis, que literalmente significa pressão no peito. Pressão no peito não é um sentimento bom, não é algo bom de se sentir. É algo que é como se o peito tivesse para estourar, algo que beira a depressão, a angústia. E Paulo traduz tribulação por essa pressão no peito. Um sentimento próprio de alguém que está encurralado ou aprisionado sem a possibilidade de escape. Você já se deparou diante de um animal que você está tentando ajudar, mas ele está encurralado ali numa situação de prisão, uma situação angustiante,
E quanto mais você tenta se aproximar para ajudar o animal, mais ele tenta lhe atacar, porque ele não entende o que está acontecendo. Paulo sabia o que estava acontecendo com ele nas diversas situações que ele enfrentou. Situações de grande angústia, de perseguição, de sofrimento. E a tradução é que ele estava do sentimento de tribulação, é que ele estava sofrendo uma grande pressão no peito, se sentindo como um animal encurralado. Olha só, imagine uma biografia como esta. Veja só a biografia de Paulo, o grande herói dos cristãos. Em Damasco, teve que descer em um cesto para fugir da prisão. Foi expulso de Antioquia e apedrejado em Listra. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica devido ao que havia pregado em Bereia. Em Jerusalém foi acusado, perseguido e quase foi morto. Finalmente naufragou em Mileto, foi picado por uma serpente em Malta e então decapitado em Roma. Um homem que tem um currículo formidável, foi considerado como um herói da fé, pregou a diversos tipos de pessoas, ou melhor, pregou a todo mundo habitado de sua época. Levou o evangelho aos gentios, porém sofreu, como eu falei, de forma figurada, o pão que o diabo amassou por conta do evangelho. Mas ele não desistiu e ele permaneceu firme até a morte. Assim como Cristo permaneceu firme até a morte de cruz, Paulo permaneceu firme até a morte e foi decapitado pelo Evangelho, para que essa mensagem chegasse até a mim e até você. Além disso, Paulo foi preso 5 vezes, e ele não foi para a prisão porque ele estava indo pregar o Evangelho para alguma pessoa, visitar alguma pessoa. Ele foi preso, ele esteve em 5 prisões diferentes, porque ele estava levando a palavra de Cristo, a palavra de salvação. Essa palavra que chega a mim e a você hoje. Seria você capaz de tal ato heróico, assim como Paulo fez em cada uma de suas investidas em prol do Evangelho? Como alguém em um buraco escuro poderia manter tamanha esperança? Nada a não ser o encontro e a constante comunhão com Cristo. Essa é a receita para qualquer pessoa que deseja vencer espiritualmente. Como está a sua comunhão com Deus? Paulo só venceu porque após o encontro com Cristo, aquele a quem ele perseguiu, ele manteve plena comunhão com ele todos os dias da sua vida. Nos naufrágios, nos apedrejamentos, nos açoites, nas picadas de animais venenosos e até diante da decapitação, Paulo manteve a sua fé viva em Cristo. E eu tenho a certeza de que no dia em que Cristo retornar nas nuvens dos céus para nos resgatar e para nos ressuscitar, para que nós possamos vê-lo nas nuvens dos céus, como o próprio Paulo escreveu em sua carta aos Tessalonicenses, nós também teremos a oportunidade de ver Paulo. Não com aquele corpo debilitado, como foi descrito aqui no início da meditação, mas é um corpo transformado, é um corpo glorificado pelo poder do nosso Senhor Jesus. Quer você um dia encontrar com Paulo, ou melhor, naquele dia glorioso encontrar com Paulo, dar-lhe um abraço e parabenizá-lo por tudo que ele fez pelo Evangelho? Eu quero. Para isso nós precisamos manter a comunhão com Deus. Eu te convido a exercer essa comunhão todos os dias e te convido a orar comigo nesse momento. Glorificamos o teu nome, ó Deus, pela tua bondade manifestada em nossas vidas e também na vida de Paulo. Nos dias de hoje, quando se fala de herói, falaremos de alguém que vive para sempre. Toda vez que tem um problema, toda vez que tem uma luta, que tem uma guerra, um sofrimento, ele sai vencedor aos olhos humanos. Mas a tua palavra diz que bem-aventurado aqueles que desde agora dormem no Senhor. E com certeza Paulo dormiu no Senhor e está no túmulo aguardando a ressurreição. Dentro em breve nós também teremos essa oportunidade
de, se morrermos, ressuscitarmos em Cristo, de, se estivermos vivos, termos os corpos transformados e encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Portanto, pedimos que nos fortaleça e nos ajude a nos mantermos em comunhão até a vinda do nosso Senhor Jesus. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. E não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário e compartilhar com os seus amigos para que nós possamos espalhar essa corrente de conhecimento do Evangelho. Até mais!